No balão também a gente pode treinar a precisão com que a gente vai fazer o molde da sobrancelha, né? O traço, o design. Então, com uma canetinha em gel você consegue fazer isso, certo? Vamos lá. Então, aqui, ó, com a caneta em gel, a gente pode pontilhar o balão, mais ou menos numa medida que a gente faria uma sobrancelha. Então, eu fiz o ponto inicial, que é o PI, o ponto alto da sobrancelha, que é o PA, e a cauda. Eu vou colocar um Czinho de cauda, tá? Então, o que a gente faz? A gente treina esses pontos no balão pra gente entender como que a gente pode formar uma sobrancelha na nossa cliente. Essa iluminação tá atrapalhando, mas vai assim mesmo, tá? Então, temos o ponto inicial, temos o ponto alto e temos o final, que é a cauda. Nós vamos ligar esses pontos para termos uma sobrancelha interessante. Então, eu, Luana, sempre faço do final para o início. Final para o início. Finalzinho para o início. Então, aqui nós vamos treinar essa precisão da mão e também o formato das sobrancelhas, certo? Então, vamos lá. Com o palitinho, a gente vai alinhar essa sobrancelha. E agora, como que nós vamos treinar a passada da lâmina para tirar aquelas penugens, as lanugens que tem na pele da cliente, né? Aqueles pelinhos bem pequenininhos e fininhos. Então, eu tiro aqui a minha lâmina descartável, sempre descartável, tá bom? Eu vou dar uma dobradinha nessa ponta, ó, dessa forma. E vou sempre de lado, ó, encostar na pele da cliente e com muita delicadeza. A mão sempre, essa mão que tá tocando na pele, esticando a pele. Sempre esticando muito, principalmente, ó, nesses 3 pontos, 1, 2 e 3. E aí você vem com a lâmina bem deitadinha, vou colocar de lado. Bem deitadinha e vai treinando essa passada da lâmina na pele sem estourar o balão. Se estourar, você tá cortando a pele da cliente, ó. Por que eu não uso ela reta? Porque ela retinha dessa forma aqui, ó, corre o risco de sim eu fazer algum corte na cliente. Dessa forma ela fica bem acoplada na minha mão, ó. E eu vou só passando, deslizando a lâmina com ela inclinada, dessa forma, ó. Certo? Inclinadinha. Então é isso, você vai passar, fazer o treino e dizer como é que foi, tá bom? Então é isso, bom treino. Pontos que a sobrancelha deve ter. Ó, o ponto que a sobrancelha que você deve analisar na sua cliente é que o corpo da sobrancelha, ele deve ser 2 vezes maior, para maior entendimento, que a cauda, certo? Aqui temos a sobrancelha 2 vezes maior que essa cauda. Vamos lá ver a cauda. Não é uma medida exata e nem padronizada. É só para vocês entenderem como que funciona a proporção da sobrancelha. Então, o finalzinho, a cauda, o corpo deve ter 2 vezes essa cauda. A cauda sempre deve ser mais curta. Vou até escrever aqui.
ela deve ser mais curta, e mais fina. Então, a cauda deve ser mais curta e mais fina que todo o corpo da sobrancelha. Esse é o corpo e esse é a cauda. O corpo, ele deve ser 2 vezes maior que a cauda. Ok, ele deve ser 2 vezes mais alto. Outro ponto que a sobrancelha deve ter é: essa cauda, ela não pode ser muito mais baixa, ou seja, ela não pode ser assim, certo? Essa cauda não pode ser tão baixa quanto o ponto inicial, mais baixa que o ponto inicial. Porque essa cauda muito mais baixa, ela vai dar a impressão de olhos mais tristes, certo? Existe uma proporção ideal, uma proporção harmoniosa, e essa cauda não fica nada harmoniosa se ela for mais baixa que o ponto inicial. Então, eles devem ter praticamente a mesma altura, tá? Essa é a altura ideal, ok? Vou dar uma limpadinha. A cauda tem que ser mais fina que o corpo. Outra coisa, o início, ele deve ser mais largo que o ponto final. Ele não pode ser mais fino que a cauda, tá? O ponto inicial jamais deve ser mais fino que a cauda. A cauda não pode ser mais grossa dessa forma aqui. Deixa eu pegar isso. A cauda não pode ser mais grossa ou muito grossa dessa forma. Por quê? Porque não traz feminilidade e não dá harmonia para os rostos femininos. Geralmente, caudas mais espessas é de sobrancelha masculina, certo? Ela não pode ser assim. Ok. Então é isso. Todas as vezes que vocês realizaram um design mais grosso, a cauda mais grossa, sempre tem como ajustar, ok? Então, não realize nem rena, nem micropigmentação, nem microblading em caudas espessas. Você sempre vai vir limpando abaixo, no ponto inferior, e ajustando essa cauda para ela ficar mais fina possível, tá? Não deve ser extremamente fina, tem que ter um bom senso, tem que ter uma harmonia com o rosto da cliente. Então, ó, deixa eu limpar aqui em cima. Então, ó, sempre você vai entrar na parte inferior. Ó, dessa forma. A cauda também não pode ser extremamente fina,
dessa forma. A cauda tem que ter uma proporção ideal, uma proporção harmoniosa. E como que você vai entender isso? Sempre que realizar um design e olhar para ele. Ver se ficou legal, ver se ficou harmonioso com o rosto da cliente, ver se a cliente gostou. Sempre peça o feedback da cliente para você ter esse entendimento, certo? Então a cauda deve ser mais fina que o corpo da sobrancelha. Outra dica, esse ponto alto, ele não pode ser no meio da sobrancelha, ó, dessa forma aqui. Vamos lá. Ele não pode ser assim. Ele não pode ser no meio e nem, ó. Por quê? Tá saindo tudo aqui. Porque dá a impressão de olhos caídos, ó. Nós temos uma proporção ideal. E a proporção ideal é que esse ponto alto seja um ponto mais longo, mais ampliado, ó. Para dar amplitude no olhar. E geralmente eu tiro esse ponto no final dos olhos da cliente, tá? Ó, geralmente o final dos olhos é onde me dá o ponto alto ideal para o rosto da nossa cliente. Esse corpo não pode ser extremamente mais grosso, ele deve ter uma proporção ideal para o rosto da cliente. Ó. Sempre uma proporção que a cliente te dá, que o rosto da cliente te dá, e não que você crie padronizadamente. Nada é padronizado na micropigmentação, no rosto, cada rosto é único, cada sobrancelha é única. Então, ó, sempre muito cuidado, muita cautela e conhecimento para você realizar um bom design.